Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Você sabe, toda terça-feira às 11h30 da noite nós estamos aqui, né, sempre com um tema importante para vocês. Dessa vez nós estamos falando de eleições 2018 e você também pode nos acompanhar a qualquer hora do dia e da noite nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Falando aqui com Dr. Luiz Signatis, que é doutor em jornalismo e cientista político, e também com o Dr. Alexandre Francisco de Azevedo, que é professor da PUC Goiás e servidor do TRE. Nós estamos falando sobre as eleições deste ano, para você aí ficar orientado e saber como se posicionar e votar também. E também participar da campanha. Nós temos, como cidadão, não são só os candidatos que devem fazer campanha. O povo também, principalmente o povo, deve fazer campanha eleitoral, porque afinal de contas nós estamos escolhendo, né, as pessoas que vão governar o nosso estado, no caso, e a União, o Brasil, né, durante os próximos 4 anos. Então nós temos a obrigação, dever de participar do processo eleitoral. Eu vi, doutor Alexandre, hoje que eu digo, na verdade, recentemente, não foi só hoje, mas na verdade já saiu há algum tempo atrás, essa notícia de que o TSE, por decisão, inclusive legislativa, está distribuindo aí um fundo partidário para a campanha eleitoral de R$ 1.700.000. O PMDB é o partido que mais vai receber, em torno de 200 e tantos milhões de reais, depois em seguida vem o PT, depois o PSDB, o PP, isto é, são os partidos que nos últimos anos têm governado o nosso país, né? Quer dizer, todo esse esforço que alguns segmentos da justiça, da imprensa e da sociedade têm feito para depurar a política brasileira da corrupção, não poderia ir por água abaixo, justamente financiando esses partidos que foram protagonistas desse processo de corrupção nos últimos anos? Olha, nós temos que ter um certo cuidado nesse momento, né? Sim. Nós vamos ter 1.700.000.000 de reais, então é muito dinheiro. Sim. Isso é fato. Dinheiro público, é dinheiro do público, Estado, dinheiro do Estado, isso. que vai ser colocado à disposição dos partidos para a eleição. Isso. Né? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e diz, olha, as empresas, as pessoas jurídicas, não podem fazer doações para campanhas eleitorais. Então, esse ano há risco de Caixa 2? Não, vamos por partes. Então, a pessoa jurídica não pode doar. Não pode. Se a pessoa jurídica não pode doar, sobra para quem? Pessoa física. Sim. As pessoas físicas, os eleitores, não costumam doar, o que para mim é um erro. Quando o eleitor vota, ele está dando para o seu eleitor o que ele tem de mais importante, que é o voto. Se você perguntar para esse eleitor, você vai dar o voto para ele? Vou. Você pode contribuir para a campanha dele com R$10? Olha, o contrassenso. Se eu estou dando um voto, que é algo importante dentro da democracia, porque eu não posso financiar um candidato meu com R$10. Qual o limite de doação? O limite de doação para a pessoa física é até 10% do que ele ganhou, né? Em 2017. Ah, ok. Para esse ano ele poderia doar nesse patamar, né? Então, mas, professor, como ele não doa... O candidato, pessoalmente, parece que ele pode doar o quanto ele quiser. Não, o candidato ele pode doar até o limite daquilo que ele pode gastar. Vamos imaginar, deputado estadual, deputado federal, pode gastar ali R$1 milhão. Então ele pode doar. Mas esse tem que candidato, ser dinheiro da pessoa física dele. Se ele for dono de um grupo empresarial, ou seja, o grupo empresarial não pode doar para ele. Ou seja, os candidatos que forem individualmente ricos, eles estão com a campanha garantida. Individualmente ricos, eles podem, né, fazer o uso do dinheiro dele até o limite, que é esse R$1 milhão para deputado estadual, deputado federal. E aqui um cuidado, né? Ultrapassar desse limite pode ser um abuso de poder econômico e ele poderá sofrer alguns problemas. Agora, isso, voltando à pergunta, afasta o uso de Caixa 2? Penso que não. O que vai afastar o uso de Caixa 2 é uma série de outras ações, né? Fiscalização melhor sobre isso, denúncias dos eleitores sobre isso, e não há algo mais complicado de se fiscalizar do que o Caixa 2. Certo, né? E o Caixa 2 é aquele dinheiro que não é contabilizado. Então, a pessoa, às vezes, vamos imaginar, né, tem ali os seus apoiadores, os seus eleitores, ele pega o dinheiro dele, né, Signatis? Passa para o eleitor doar para o partido. Finge que você está doando para mim. Então, essa situação pode acontecer?
pode, e aí é muito difícil de fiscalizar. E aí volta muito naquela questão da coisa da corrupção. O eleitor, né, ao fazer isso, ele se torna mais corrupto do que o seu candidato. Então ele precisa ter algo... Para ser exato, ó, o MDB vai receber 234 milhões, vou falar só o redondo, eu não vou falar os quebradinhos não, 234 milhões, PT 212 milhões, PSDB 185 milhões, o PP, que é o Partido Progressista, 131 milhões, o PSB, que é do Ciro Gomes, né, se não me engano, 118 milhões, não, é PDT. Mas o PDT, PSB parece milhões. que o PSB parece que de ontem ele tomou a decisão de se coligar e apoiar Ciro Gomes. O PR 113, PSD 112, DEM 89 milhões, PRB 66, PTB 62, PDT 61 e SD, que Solidariedade. Quer dizer, Solidariedade 40 milhões, né? Então, o Podemos 36, PSC 35, PCdoB 30 milhões. Qual desses partidos aqui é o do Bolsonaro? PSL. PSL, deixa eu ver se tem aqui. O PSL nem aparece aqui. Tem o PSOL, que 21 milhões, PV 24, PPS 29. E aí um outro problema, né, Signácio, que nós vamos ter, nós temos um candidato PSL, de um partido pequeno. PSL 9 milhões. E nós tivemos Quanto? 9 milhões só. E nós tivemos uma situação disso aí, logo na reabertura da democracia, reabertura democrática, que elegemos ali o Collor, de um partido pequeno, teve um problema grande no Congresso Nacional, né? E aí resultou no impeachment dele já. Não tanto por conta da corrupção dele, mas mais porque ele perdeu o apoio de forças políticas perante o Congresso Nacional. O que desta vez há de diferente em relação às eleições anteriores que poderia inibir a prática do Caixa 2? Olha, a Justiça Eleitoral, né, já mais as organizada... As punições, os processos de julgamento... Não, a questão de punição, infelizmente... A questão de punição, ela não funciona de forma imediata para coibir a prática do ilícito. O que funciona para coibir a prática do ilícito mesmo é uma fiscalização presente e a punição quase que imediata. O candidato ele vai olhar e vai fazer a seguinte pergunta: sem esse dinheiro, eu consigo ser eleito? Essa é a pergunta do candidato. Não consigo. Mas vai ser uma eleição Se eu barata, pegar esse dinheiro, eu vou ser cassado? Você poderá. Poderá. Sim. Se for, vai demorar ainda. Mas tem muito político então, apostando na impunidade ainda, né? Sim, infelizmente. Infelizmente tem. É por isso que eu falo. Que a gente vê aí, né? Eu já sou da opinião de que o Caixa 2 é uma instituição brasileira já antiga e ela não se resolve com proibições e nem com punições. Certo? Se resolvesse, já teria sido resolvido há muito tempo. A questão do Caixa 2 é uma questão grave. O país é muito grande. Os territórios a serem cobertos pelos processos eleitorais, especialmente pelas candidaturas majoritárias, são extensos. Todo candidato a governador, todo candidato a senador, todo candidato a deputado federal, a deputado estadual. Você vê, um governador tem que fazer campanha no estado inteiro. Deputado federal tem que fazer campanha em boa parte do estado ou do estado inteiro. Ele recebe voto no estado inteiro. Deputado estadual, mesma coisa. Embora ele se concentre em determinada região, ele tem que cobrir bem aquela região e tem que garantir a competição que ele vai ter com as outras candidaturas, porque as candidaturas proporcionais não têm limite de quantidade de candidato. São centenas de candidatos concorrendo a poucos cargos. Mas um dispositivo que se usou muito no passado para comprar voto é contratar cabos eleitorais para as eleições. Para isso a legislação hoje é muito clara. E os fiscais e os militantes Isso, mas para isso precisa ter dinheiro. Estão muito cientes disso. Não, mas é uma limitação também agora para contratar. Você tem um limite aí de até 300 cabos eleitorais e depois um cabo eleitoral por cada 1.000 habitantes. Pois é. Né, agora, mesmo assim, a campanha é cara. Sim. As campanhas não são baratas. Um candidato a governador, por exemplo, para fazer uma campanha inteira a governador, ele tem aí 3, 4, 5 milhões de reais. Ele vai dar conta de fazer uma boa campanha, uma campanha viável com essa quantidade de dinheiro? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Ou seja, as empresas são proibidas
de contribuir para as campanhas. No entanto, as empresas têm interesses vinculados às candidaturas específicas. Interesses legítimos, diga de passagem. Às vezes a pessoa coloca a decisão do Supremo para proibir as empresas de doar, a empresa não vota. Como se o único interesse fosse o voto. Pois é, as empresas, empresas, as empresas apoiam legisladores, o sistema bancário financia uma quantidade enorme de candidatos interessados em que a organização e a administração do parlamento seja favorável aos interesses econômicos dessas empresas. E por essa razão elas põem dinheiro na campanha. O que vai acontecer, eu acredito, nessa campanha? As empresas não vão colocar dinheiro vivo, mas vão prestar serviço para as campanhas. Olha, você vai precisar de um negócio aqui, vai precisar de um serviço aqui, vai precisar de um negócio ali, eu arrumo para você. Não aparece como coisa da campanha, mas fortalece o candidato. E isso os candidatos vão fazer dentro do quadro que o professor coloca, correndo o risco de enfrentarem algum tipo de problema. Por exemplo, partido tal resolve contratar uma grande agência de propaganda que resolve fazer a campanha com preço irrisório para o candidato. O outro partido pode denunciar isso, não, TCE? Pode, mas é uma questão de economia, mercado. Vai lá e contrata um serviço, a gente tem isso, por exemplo, no serviço de advocacia, consultoria jurídica, né? O candidato contrata um advogado, o advogado coloca lá R$10.000, que é risível. Você for pensar que um advogado renomado em direito eleitoral vai defender uma candidatura de um candidato governador com chances de chegar ao Planalto, aqui ao Palácio das Esmeraldas, ou presidente da República no Planalto, né? Vai cobrar ali R$10.000. Isso é impensável. E aí a empresa que apoia aquele candidato contrata aquele advogado com a diferença do preço. Exatamente. Para defender a empresa de causa nenhuma, às vezes. De forma que... Ou nem contrato para defender, já paga direto. Aí é o Caixa 2. É o Caixa 2 bem feito. A fórmula para burlar a legislação. Né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar dos ilícitos e das infrações que os candidatos, né, que os candidatos e os seus prepostos podem cometer nas eleições. Daqui a pouco a gente volta.